Como é que o senhor chegou até Xavier? Eu conheci Xavier no ano de 2008, aliás, um pouco antes. Mas fomos nos familiarizando, fomos conversando. Ele se candidata a vereador no ano de 2008, ganha a eleição e eu percebo que, sendo uma pessoa séria, uma pessoa muito honesta, eu o coloquei como o líder do governo na Câmara. Isso me fez muito bem, porque ele fez uma defesa extraordinária naquela ocasião do governo, quando começava, e que todo mundo batia no governo, porque nós estávamos ainda começando aquela forma de governar, o que era estranho para muitas pessoas em Jaguarari. Então isso fez com que eu devotasse a ele muita gratidão, além de conhecê-lo mais, a sua personalidade, a sua seriedade no trabalho, na condução no parlamento, bem como na sua própria vida pessoal. Aí veio o segundo mandato. Nesse segundo mandato, o Xavier não é eleito, mas nem por isso eu arrefeço o ânimo, no sentido de dizer que ele não teria mérito para assumir uma candidatura a prefeito. Xavier eu o convidei para ser secretário de obras do município e ele o fez com muita eficiência. E isso foi o credibilizando cada vez mais, e agora culminou com a minha escolha para que ele pudesse ser o nosso candidato do Partido dos Trabalhadores. Dentre as opções que o senhor tinha como opção para sucedê-lo na eleição de outubro desse ano, havia também o vereador Val, a secretária de governo e ex-secretária de ação social, a professora Cléia, e também o Ion, que chegou a divulgar que também seria um pré-candidato do partido. Qual o critério que o senhor utilizou, junto com o partido, escolher esse Xavier e não as demais opções que haviam? Inicialmente, eu até quero dizer a vocês o seguinte, não foi uma escolha minha só, foi um consenso. Eu convidei o Val, convidei a professora Cléia, convidei o próprio Xavier e nós conversamos durante uma manhã toda. Essa conversa nossa foi, inclusive, ali numa sala da escola da quadra João de Matos, onde nós expusemos todas as nossas dificuldades, onde expusemos todas as nossas esperanças, e cada um foi se posicionando, e o consenso chegou, eu com os demais chegamos para o Xavier. Então não foi uma decisão unilateral do prefeito, mas que foi um consenso de todos quatro. Dentro da base aliada, houve também aqueles partidos que se rebelaram e chegaram a formar um novo grupo, que é o grupo do Cristóvão Donato, irão concorrer à eleição, mesmo tendo vindo da base aliada. Como o senhor enxerga essa posição de um grupo político que teve, durante todo esse tempo, dando apoio ao governo, agora se colocar contra o governo? É o seguinte, na democracia a gente é permitido tudo. Eu não gostaria que isso acontecesse, por hipótese alguma, mas respeito a opinião deles. E é esse respeito, me respeitar essa opinião deles, que me faz crescer cada vez mais. Por que nesse caso eu digo isso? Quando eu respeito as pessoas? Porque se todo mundo viu como foi o nosso governo, se todos estiveram no nosso governo e se hoje eles acham que não devem continuar caminhando conosco, a única coisa que me resta é dizer assim, que pena que não estiveram e não estão conosco, nós vamos continuar com o nosso trabalho, colocando Xavier, não vamos arrefecer por hipótese alguma, o nosso candidato será Xavier sempre, até porque nós temos feito algumas pesquisas, obviamente sem registro, mas aí nós estamos mensurando o crescimento do Xavier, que está pontuando e está crescendo cada vez mais. Cada pesquisa que a gente faz são 3, 4, 5 pontos, e outras pessoas que, vamos dizer assim, que estariam no topo das pesquisas estão decrescendo. Um segundo ponto que nós estamos observando é que a população de Jaguarari ainda não se definiu. Uma das pesquisas que nós fizemos, a gente pôde observar que 50% da população, dos eleitores, ainda não tinham o candidato formado como prefeito.
Então, eu vejo que existe um campo muito aberto para isso. Então, voltando à questão inicial que você me abordou, eu digo assim, eu respeito a opinião deles todos, estou de braços abertos para acolhê-los, se eventualmente vir. Agora, a nossa candidatura, ela é de fato para frente. Vai ser conduzida até o final. Em relação ao nome de Xavier, muito se cogita pelas redes sociais de que havia uma possibilidade da reviravolta e o senhor trazia um novo nome ao invés de Xavier. Talvez isso tenha trazido um reflexo no eleitorado de ter um índice, como o senhor disse, de mais ou menos 50% do eleitor indeciso. Com esse pré-lançamento da candidatura de Xavier, o senhor acha que vai fortalecer a decisão das pessoas que estavam na dúvida a definir agora, de fato, que lado vai apoiar? Eu tenho certeza absoluta, até porque nós estamos fazendo, e a professora Cléa citou, estamos fazendo um trabalho nas comunidades, que é o programa de governo participativo, onde eu estou dizendo a toda a comunidade que o nosso candidato é Xavier, que não existe dúvida nenhuma em relação a isso, porque acredito que houve um mal-estar ou então um mal-entendido das pessoas quando perguntaram se o meu candidato seria Xavier. Eu disse que sim, e aí só me fizeram uma pergunta. Que pergunta foi essa? Me perguntaram assim: seu Antônio, e se Xavier não decolar? Eu disse, primeiro, Xavier já decolou. Segundo, na pior das hipóteses, a gente sempre sabe que pode reavaliar. A palavra certa é reavaliar. Mas o que é que eu estou percebendo nessas minhas avaliações de pesquisas e mais pesquisas? Que Xavier já decolou e que de fato será o nosso candidato sem nenhum problema. Vamos até o fim. Mas se porventura, no decorrer das campanhas, que esse ano, devido à mudança eleitoral, será mais curta, a possibilidade do governo Seu Antônio, do prefeito Seu Antônio, apoiar um novo candidato junto com o seu grupo? Veja bem, você só apoia aquela pessoa que você tem extrema confiança, porque é o meu nome que vai ser colocado para dirigir, para poder concorrer. Se eventualmente eu não tiver confiança, eu jamais faço isso. Agora, eu só retroajo um pouquinho. Quando eu menciono a questão das pesquisas eleitorais, eu via e nós constatamos que Xavier aparecia e pontuava em 4º lugar. Hoje Xavier já pontua no 2º lugar e muito próximo do primeiro. Então isso me alegra muito e me coloca bem à vontade para dizer assim: acho que não há espaço para que nós possamos recuar. Muita gente comenta nas redes sociais que o senhor não medirá esforços para evitar que o candidato Everton Rocha tenha êxito. Isso procede? Na verdade é o seguinte: quando você entra numa disputa, você entra para ganhar. Vou repetir isso, quando você entra numa disputa, você entra para ganhar. Não é o Everton, não será um outro ou qualquer um. Não vou medir esforço nenhum, só não vou ser espúrio, corrupto, para poder fazer qualquer coisa que macule o processo eleitoral para poder indicar Xavier. Mas farei todo o esforço no sentido de correr, de andar de casa em casa, de mostrar todos os nossos projetos, o que foi feito e o que a gente pretende fazer para poder construir essa candidatura que já está construída e ganhar a eleição. Agora, um candidato, e você me colocou a pessoa do candidato aí, mas Jaguarari pode ficar tranquilo. Eu vou fazer esse meu trabalho, não importa quem seja o meu opositor. Eu vou até o final e vou batalhar muito. Não importa se é fulano, se é ciclano ou beltrano, pode ser 2, pode ser 3, pode ser quantos forem. Eu não vou escolher essa pessoa, mas eu vou dizer com muita tranquilidade que eu vou fazer o mesmo esforço para ganhar a eleição, independente de quem seja o meu opositor. O trabalho da administração do senhor é sempre bem avaliado pela maioria, pelo menos, inclusive por pessoas da oposição. O senhor transformou, de certo modo, Jaguarari em todos os âmbitos, tanto em obras, como no pagamento em dias, na questão das contas públicas do município, que traz uma tranquilidade para o eleitor. O senhor avalia de que maneira o seu trabalho diante de todo o esforço que foi feito para chegar até aqui? Olha, veja bem, isso é fruto não apenas de uma pessoa, mas de uma equipe. Nós tivemos equipes excelentes em todas as secretarias e, obviamente, na Secretaria de Finanças também. Tivemos pessoal do PT, tivemos agora no último mandato a própria Elisângela.
nas secretarias a gente sempre tinha um controle e nós estávamos lá presentes sempre. Não é fruto jamais de uma pessoa, de um secretário, de um coordenador, mas de uma equipe. A gente se reúne, a gente discute e, para vocês terem uma ideia, nós estamos agora passando uma situação muito difícil. Por quê? Porque a mineração Caraíba não está repassando os recursos, porque de fato está com um problema. Está fechando algumas áreas e isso, os royalties, que a gente chama CEFEM, né, é uma contribuição que pela prospecção da mina, a gente está sem receber esses recursos. Quanto é que se recebia, mais ou menos? No mês de novembro, nós tínhamos a informação que seriam R$628 mil. Depois, mais o mesmo valor, R$670 mil, equivalente. No mês de janeiro, nós não obtivemos mais os resultados. Isso, falei de novembro, dezembro, teve janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Isso já são 7 meses. Mas por quê? Nós trabalhamos com muita seriedade e isso fez com que a gente hoje, até hoje, a gente não tivesse atraso de folha, nem tivemos alguns atrasos em relação a algum fornecedor, alguma coisa, mas a gente está pontuando e está resolvendo a situação de um e de outro. Por quê? Porque se trabalhou com seriedade. Isso não me envaidece, de forma nenhuma. Não vai me envaidecer nunca. Isso vai me colocar no meu devido lugar e dizer assim, nós precisamos continuar trabalhando pelo povo de Jaguarari da mesma forma que nós fizemos desde o primeiro ano de 2009. As pessoas sempre, muita gente coloca na rua que é difícil falar com o prefeito Seu Antônio. Isso acontece por quê? Às vezes eu estou na prefeitura. Às vezes, quando eu vou começar a falar com um secretário, as reuniões aí duram 1 hora, 2 horas, 3 horas, vem outro, mais outro tanto, vem outro, mais outro tanto, vem outro, mais outro tanto. Se eu for atender as pessoas lá, aí chega um ponto que a gente chega a um ponto de estresse tão grande que eu digo, eu prefiro não conversar agora com a pessoa para poder tratá-los bem, do que chamá-los agora na prefeitura. O que é que você quer dizer coisa desse tipo, né? Então eu prefiro até me resguardar nesse sentido. Quando eu estou na rua e as pessoas me provocam, aí eu converso tranquilamente. Agora, na prefeitura é porque é uma série de coisas e eu também diferentemente dos 2 primeiros anos, eu saí da prefeitura de madrugada para poder atender um outro. E o que é que a gente observa muitas vezes? Naquele meio daquelas pessoas existe um grande desejo de emprego. E eu não posso resolver a situação do emprego. Eu não posso decepcionar essas pessoas. Então, eu deleguei muitas vezes aos secretários que fizessem isso. Por quê, Carlos? Uma coisa é você não delegar poderes às pessoas. E a outra coisa é você, obviamente, absorver tudo para si. Na minha gestão, eu deleguei. Quando as pessoas me procuravam em determinadas situações, eu disse, vai procurar o Xavier para resolver isso. Xavier, resolva dessa forma. Fulano, resolva dessa forma. Fulano, resolva dessa forma. E a pessoa, ao invés de me procurar, teria que ir procurar o secretário. Afinal de contas, o secretário está lá porque é o representante do prefeito. Então, nesse trabalho, a gente direcionou muito. Não é que seja difícil falar comigo, não é nesse aspecto. Mas eu estou dizendo, eu delegando para os meus secretários, para as pessoas que trabalhavam conosco, eles resolviam a situação. Se é um abraço, a gente dá o abraço na pessoa. Mas muitas vezes não era um abraço. As pessoas queriam uma obra, queriam isso, aquilo, outro. E aí eu não poderia absorver tudo, quando na verdade era o próprio secretário que deveria conduzir o processo. E é até mais fácil. Nesses 8 anos, ficou alguma realização que o senhor tinha em mente em fazer antes de assumir a administração do município e não foi possível? Teve. Uma foi tirar o lixão dali. Eu queria um lixão com qualidade e tirando dali ao lado da rodovia, à margem da rodovia. Isso aí fica para mim uma frustração de não ter tirado o lixão dali para poder a gente colocar em um outro local. Nós inicialmente até compramos um terreno lá em Flamengo, mas depois que compramos o terreno, o próprio INEMA esteve aí e não aceitou que nós pudéssemos colocar o lixão ali. Então depois outras coisas vieram, tentamos minimizar aí a situação, fazendo outras ações, mas essa é uma das coisas que eu não consegui fazer. Né? E outras pequenas obras que eram a questão de uma pista de caminhada ali perto do estádio, a própria questão do esgotamento sanitário de Jaguarari, que nós batalhamos no primeiro governo e que conseguimos do governo federal um recurso na ordem de 13 milhões e 600 mil para fazer esse trabalho, mais que todas as
as licitações foram desertas, ou seja, não houve nenhuma empresa que quisesse aceitar aquele valor porque era mínimo, apesar de estar com a Embasa. Então são frustrações que a gente vai entregar ao novo prefeito que vai entrar aí, e a gente acredita que vai ser o nosso companheiro Xavier que vai enfrentar essa luta, e eu estarei ao lado do Xavier para poder até orientá-lo, para poder dizer, olha Xavier, não faça assim porque aí para mim foi uma falha minha e a gente poderia caminhar por outra forma, de outro lado. Até mesmo isso que você colocou para mim, eu acho até que é um ponto, que é uma crítica que eu concordo plenamente. Eu poderia ter sido mais popular, mas a minha índole não era de ser essa pessoa, porque eu nunca tinha sido popular ou até mesmo uma linguagem assim populista. E aí eu ficava muitas vezes trancado na prefeitura, trabalhando, e a igreja voltava para casa e ficava muito trancado em mim mesmo. Mas eu acho que é possível que seja uma qualidade que o Xavier tenha, de sair mais para a rua, de chegar, vamos dizer assim, conversar com um, conversar com outro, porque a forma de ser dele e a minha era de outra forma. Cada um tem o seu jeito. As obras que estão em curso, como por exemplo a pavimentação, calçamento e esgotamento sanitário ali do bairro Mutirão e adjacências ali, a escola de Santa Rosa, a escola de Pilar, a escola de Jacunã e Joacema, de Gameleira, desculpa, ficaram prontas ainda dentro da administração do senhor até 31 de dezembro? Eu tenho a impressão que pelo menos 2 delas ficarão prontas. Serão, aliás, até talvez 3, que seja a escola de Pilar, a escola de Gameleira e Jacunã. A escola de Santa Rosa já está bem adiantada, mas eu não tive recentemente com o empresário para poder me dar um prazo, uma expectativa de tempo para poder concluir. Quanto à questão do mutirão, eu acredito que 95% a gente conclui, porque a conclusão não é apenas do calçamento em si, mas depois do calçamento nós temos ainda as calçadas, e além das calçadas nós temos que ter a sinalização, e a composição do projeto. Drenagem de águas pluviais, isso já foi concluído. A segunda parte é a pavimentação, que ainda estão fazendo. A terceira, calçada. E a quarta, sinalização. Uma pergunta que muito repercutiu em relação às casas populares. Jaguarari foi um dos poucos municípios da região, com a população abaixo de 50 mil, que não conseguiu uma quantidade considerável de casas populares. As que foram conseguidas para Pilar e Santa Rosa ainda não foram concluídas. Muita gente questiona isso nas redes sociais e criticam o senhor por isso. O que aconteceu para que essas casas não ficassem prontas e entregues às pessoas que são beneficiadas? Observem bem o seguinte, aconteceram alguns fatos. Mantivemos contato com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, por onde repassavam os recursos, e houve um segundo ponto, houve uma mudança em relação à própria legislação, que antigamente o dinheiro vinha para a prefeitura e a prefeitura contratava a própria empresa. Hoje não, é feito um processo licitatório, e nesse processo licitatório as empresas que ganham, obviamente, têm que realizar. Um outro fator negativo que houve na nossa administração, e a gente não vai dizer que é azar ou coisa semelhante, é que 3 bancos faliram. Banco Morada, se não me falha a memória, o Banco da Família Paulista, um outro lá. E aí todos os bancos que tinham recebido recursos para Jaguarari faliram. E, consequentemente, nós deixamos de receber. Agora, qual foi a nossa parte? O que foi que competia a nós naquela ocasião? Comprar os terrenos e entregar às empresas para fazer. Nós temos hoje o terreno de Flamengo, onde deveria absorver 100 casas. O terreno está lá, é da prefeitura. E, no entanto, o Ministério das Cidades não fez essa liberação. Nós tivemos 2 terrenos em Gameleira. A mesma forma, o terreno se encontra lá, mas por conta da falência do banco não foi adiante. Nós temos o terreno ainda, 2 terrenos ainda em Santa Rosa, e também não obtivemos. Então vocês observem que a parte da prefeitura foi cumprida, que era a aquisição do terreno. Flamengo, Gameleira, Santa Rosa. O do Pilar também está aos trancos e barrancos. Por que aqui não foi concluído? Porque o Ministério não repassou o dinheiro total para a empresa que lá está fazendo. Só tem 10 casas prontas, a demora muito grande, e a gente sabe que com esse processo agora do impeachment, muitas coisas foram obstaculadas, principalmente alguns programas ligados à construção de casas, Minha Casa Minha Vida, e isso tem dificultado muito os repasses.
A gente espera que pelo menos essa parte de Santa Rosa não, digo melhor, de Pilar, seja concluída, que são 49 casas. Mas antes tinha até um outro caso, que era o Instituto Brasil. Nós iniciamos algumas casas aqui em Jaguarari, pulverizadas em pontos diferentes. E aqui a gente conseguiu concluir algumas poucas em pontos pulverizados. E teve também um outro fator, que foi o caso da FETAG, que na verdade recebeu algum recurso e não concluiu umas casas que havia em Jacunã. Quando eu assumi, nós juntamente com a SEDUR concluímos essas casas, mas a gente sabe perfeitamente que o número de casas é diminuto em relação às necessidades que a gente encontra. Aproveitando o ensejo, a gente gostaria de agradecer a oportunidade que o senhor está dando para a população ouvir e ler o que o senhor tem a dizer, as dúvidas que muita gente tinha. Sabemos que ainda existem muitas outras, mas não dá para fazer tudo de uma única vez. Gostaríamos que o senhor desse os esclarecimentos finais, as suas considerações finais para o nosso público do site Jaguarari Online e do portal Jaguarari. Olha, eu tenho que agradecer a vocês dois, João e Carlos, essa oportunidade de eu conversar com o povo de Jaguarari e conversar com vocês mesmos, né? E dizer a vocês o seguinte: eu já agora quero assumir um compromisso que nesse mês de julho, até o final de julho, a gente pode marcar uma nova entrevista e eu estou aqui à disposição de vocês dois para que a gente possa fazer um novo esclarecimento, prestação de contas à comunidade toda. Muito obrigado ao povo de Jaguarari e a gente continua nesse empenho de transformar o nosso município.